Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre análise comportamental. E agora que eu já contei para vocês que nós vamos fazer análise comportamental através da ferramenta DISC, tá? Que é uma ferramenta criada lá por Hipócrates antes de Cristo e veio evoluindo, e ela teve esse ápice quando William Malthus, em 1928, escreveu um livro Emoções de Pessoas Normais. Agora nós vamos falar sobre aprofundar um pouco mais na visão geral do DISC, justamente para que não haja uma má interpretação de análise comportamental. Análise comportamental, você pode mudar o seu comportamento, tá? Não é fácil, não é em um dia, 2 dias, e você pode mudar o seu perfil comportamental, sim, tá? Isso muitas vezes em 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo do coração aberto, tá? Muitas vezes a pessoa é um filhinho de papai, boa vida, não tem iniciativa para nada, e de repente ocorre um trauma na família, ele perde o pai, ele perde o dinheiro e ele tem que começar a trabalhar. Ele passa um período realmente de sofrimento, porque aquilo, trabalhar, ter que ter atitude, fazer as coisas, machuca, rasga o peito. E aí ele começa muitas vezes num prazo aí de 4 meses, 5 meses, a mudar o seu perfil comportamental, ter mais paciência com os outros, muitas vezes ser mais humilde. Agora, não estou falando que humildade tem a ver com análise comportamental, mas quando você muda muitas vezes uma característica comportamental, você começa a mudar características da pessoa como virtudes. E isso é uma coisa bastante interessante. Muitas pessoas falam assim, poxa, mas isso é perfil psicológico? Não. Perfil psicológico, se o cara nasceu psicopata, ele vai ser psicopata se, por exemplo, despertar a psicopatia nele. Agora, a análise comportamental, ela tem ela tem a ver com as suas experiências, tá? Com as cobranças que foram feitas a você, com o que foi te ensinado, a sua educação. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente detalhista é uma pessoa que muitas vezes foi criada num regime, por exemplo, militar. O pai era militar e ele ensina o filho a acordar, a arrumar a cama, a arrumar a roupa arrumadinha, sabe, passar a roupa, sentar à mesa da maneira correta, mexer com talheres da maneira correta. Então essa é uma pessoa que presta atenção aos detalhes. E ela tem o C, que é o último perfil do DISC, não se preocupe ainda, porque nós vamos discutir cada um dos perfis, mas ela tem esse C desenvolvido. Já a pessoa que ela é criada muitas vezes para ter amizade, que os pais não cobram, que ela não tem muitas vezes o carinho dos pais e ela precisa achar esse carinho lá fora, ela desenvolve o influenciador, o perfil I, muito. E aí, quando ela desenvolve esse perfil I muito, ela se preocupa mais com o relacionamento, com o social. E se não for ensinado para ela os detalhes, ela não se preocupa com detalhes e fica com um I muito discrepante. Então, na verdade, perfil psicológico é uma coisa e perfil comportamental é outra. Perfil psicológico não se muda, perfil comportamental muda sim, tá? Muda, e o objetivo desse treinamento é falar para vocês o seguinte: a partir do momento que você se conhecer, que você aprender a analisar as pessoas, aprender a trabalhar com análise comportamental, aprender a vender, se for do seu desejo, os Rainmakers têm uma solução para levantar os perfis que estão baixos e equilibrá-los. É claro que você vai continuar tendo ainda um perfil comportamental predominante. Mas você, quando levanta os outros perfis comportamentais que estão baixos, você consegue ter a flexibilidade comportamental em cada situação. Então, para falar sobre flexibilidade comportamental, eu queria começar contando para vocês sobre 3 situações, 3 tempos diferentes que nós vamos notar que o seu comportamento é diferente. O primeiro deles é a curva de entrada. Por exemplo,
Se você vai participar de um programa igual o Big Brother, nós sabemos que todos que entram no Big Brother, no primeiro momento, vão tentar maquiar o seu perfil comportamental, vão tentar fingir o perfil comportamental. Ser uma coisa que a pessoa não é. O problema é que ninguém consegue manter fora do padrão comportamental sem ter aquele perfil comportamental alto. Então, por exemplo, se a pessoa é um dominante, é agressiva, fala na lata, é mais arrogante, aquela coisa toda, e ela tenta ser aquela pessoa boazinha, que ajuda todo mundo, que é o S, você até consegue. A pergunta é, durante quanto tempo? Por isso que quem entra no Big Brother entra tentando fingir. Só como está no confinamento, rapidinho a pessoa explode e começa a vir a curva normal. Nós também percebemos esse tipo de curva de entrada quando a pessoa entra dentro da empresa. A pessoa entra dentro da empresa, ela vai trabalhar, olha só como é que já começou a clarear e ajudar você. Todo mundo que entra dentro da empresa, ela tem um período que ela está fingindo ser o ideal, fingindo ser o que as empresas querem. Tanto é que você vai fazer entrevista, a pessoa fala assim, não, eu trabalho em equipe, eu ajudo as pessoas, eu sou proativa, eu sou detalhista, e ela põe todas as características de todos os perfis na entrevista ali, bonitinho, e fala que ela é o super-homem ou a Mulher Maravilha. Que ela tem todas as características. Só que isso é a curva de entrada. E aí ela entra lá dentro, ela é o cordeirinho. A pessoa super amiga, ajuda todo mundo. De repente, ela começa a sair da curva de entrada. Por quê? A curva de entrada é quando você entra numa situação. E de repente, ela já não consegue mais ficar na curva de entrada fingindo uma coisa que ela não é. Porque ela não tem esses perfis altos ainda, mas podem ser trabalhados. E aí, ela passa para a curva normal. E aí você descobre quem realmente é o funcionário da empresa. Quando você passa para essa curva normal, você sai da curva de entrada e passa para a curva normal, é a curva do seu dia a dia. Este é você. Então, muitas vezes, quando você olha lá, o meu dominante está em primeiro lugar, depois o segundo lugar está o meu C, depois está o meu I, depois o meu S. Então, você faz uma curva, você sabe qual a pontuação de cada um dos 4 perfis comportamentais, e aquilo é você. O problema é que, às vezes, esses perfis que você tem, eles não são muito adequados para um tipo de profissão. Esta é a verdade. Você até pode trabalhar em qualquer profissão com qualquer tipo de perfil comportamental, só que a gente chama de estupro evolutivo. A pessoa começa a ficar angustiada, ela não nasceu para aquilo. Não é isso que ela gosta. Então, por exemplo, uma pessoa altamente detalhista, que presta atenção em tudo, nos mínimos detalhes, e você põe ela para falar em palco, para participar de empresa que, por exemplo, de criação artística, que cada hora tem uma regra, muda, não, a data faz isso, por exemplo, montagem de palco. Ela não aguenta, por quê? Porque ela quer regras. E por mais que ela vá ali e fique um tempinho, ela simplesmente fala assim, que coisa de louco, eu não quero ficar nesse lugar não, essa pessoa é tudo louco. Porque aquilo não faz parte da vida dela, é um estupro evolutivo. E a gente percebe isso, por exemplo, muitas vezes em casamento. Em pessoas que candidatam a uma vaga numa empresa, mas aquilo não parece com ela. E em várias outras situações. Então, quando você sai da curva de entrada e cai na sua curva normal, você só consegue fingir a curva de entrada durante um certo tempo, sua curva normal, sua curva normal. O que eu quero? Que você levante essas características que são fracas, que são baixas, que dão uma pontuação baixa numa avaliação escrita sua do DISC. Levante essas características para que você possa ter flexibilidade comportamental. E aí, existe uma terceira curva, que ela é muito importante, que é a curva do estresse. Poxa, essa curva do estresse, ela é extremamente importante, porque a pessoa muitas vezes ela é calma, mas quando ela vai ao limite e entra no estresse,
ela pode explodir. E você vai falar assim, poxa, mas quem é esse cara? Ele não tem esse tipo de comportamento no dia a dia. Que curva comportamental que ele está usando? É a curva do estresse. Muitas pessoas falam assim, ó, qual que é a sua curva do estresse? A curva do estresse muitas vezes pode ser um cara altamente dominante, cheio de energia, pode ser recuar, o cara recua. Ele fica totalmente analítico, ele fica totalmente seco. Então, eu vou te perguntar o seguinte, qual é a sua curva de estresse? Mas para você saber isso, você precisa saber os 4 perfis comportamentais, que serão explicados para você em detalhes em algumas aulas para frente. Neste momento, o que eu preciso que você saiba é, nunca rotule as pessoas. Você tem os 4 perfis comportamentais. Qual é o índice de cada um dos perfis comportamentais que você tem? Você pode mudar, sim, a sua análise comportamental ao longo do tempo, ou com estudo, abrindo o coração, ou sofrimento, ou estudo. Existem 3 curvas de entrada, 3 curvas de análise comportamental, uma de entrada, uma normal e uma de estresse. E aí, olha só que interessante. Se a gente tem diversas curvas, né, entrada, normal e estresse, é possível trabalhar somente a curva de estresse também? Eu não ter explosões, por exemplo, ou quando ocorre uma curva de estresse, eu não recuar e ficar imóvel, eu não consigo sair da situação, eu estou congelado. Sim, é possível. Como? Através de exercícios específicos, mas quem vai trabalhar com você precisa ser um especialista em análise comportamental, não pode ser um aventureiro. E para isso, tem os Rainmakers, que vai te ajudar a crescer, a ser um super profissional e a vender mais, muito mais. Aguardo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e vem comigo!